Olá galera viciada em manhwa, sejam bem-vindos à continuação dessa história. Se você ainda não assistiu ao capítulo 1, vou deixar um link na descrição. O episódio se inicia com a horda de zumbis cercando as torres com cristais. A missão da vez é se defender, proteger os cristais e sobreviver aos zumbis até restar somente 5 torres. Sozinha, Lin Gayong, uma guerreira da guilda Divergente, questiona que mesmo estando dentro de um jogo, esses zumbis são nojentos. Ela olha para cima para ver 2 raios de luz misteriosos que transportavam 2 personagens, sendo um arqueiro da guilda LK e um mago com equipamentos que impressionava. Mas a classe mais importante desse tipo de evento é o suporte, pelo fato de ser uma batalha demorada, um suporte é indispensável. Enquanto Lin refletia sobre isso, um terceiro brilho rasga os céus, e diante de seus olhos aparece Seong Ji-han como suporte. Em pensamentos, ele explica que escolheu essa classe pela habilidade do poder divino, que aumentava os status, ainda que seja complicada de se adquirir. Todos ficaram surpresos, principalmente o mago, que analisando as vestimentas e aparências de Ji-han, reclamava e caçoava constantemente, subjugando e diminuindo ele, por estar em um nível menor. A gozação era tanta que até mesmo um arqueiro pediu para parar. Ji-han então segura o mago pela gola de suas roupas, e assustado o mago pergunta: "O que você está fazendo?" Então Ji-han, com somente uma das mãos, joga o mago contra a horda de zumbis que cercava a torre, afirmando que já que ele não ia ajudar, ele então poderia ir embora. Então do nada, o mago valentão que se chamava King Hyuk aparece implorando piedade para Ji-han. Então posteriormente descobrimos que o motivo da sua mudança repentina se dava ao fato de que nesse evento os players possuem um total de 3 vidas. Kim possuía apenas uma vida. Ele foi lançado às traças 2 vezes por Ji-han, uma pelo fato de ter caçoado dele e outra pelo fato de tê-lo atacado. Jin entendeu que o motivo da mudança repentina do mago é o medo de ficar em último lugar no evento. Se isso acontecer, seu nível pode cair e, consequentemente, suas habilidades e itens que não atenderem aos requisitos mínimos iriam desaparecer. Nosso protagonista o questiona sobre sua mudança repentina. Ele então se explica dizendo que sua habilidade de fogo seria muito útil para a equipe e que já está no nível 15. Lin então se lembra que King Hyuk já foi afiliado de uma das 10 grandes guildas e era muito respeitado, mas por ter morrido 4 vezes nas ligas de promoção para prata, ele agora vaga por aí, procurando batalha e se mostrando um perdedor. Kim oferece uma condição, que foi apoiada pelo arqueiro, que era Ji-han se desculpar por tê-lo matado. Jin nega a condição e percebe o mago se consumindo de raiva por dentro, e agarra o mago pelas roupas mais uma vez. Antes que o mago pudesse fazer algo para se defender, Ji-han o joga contra a horda de zumbis, afirmando que não foi ele quem começou a briga. O arqueiro pergunta sobre o que irão fazer sem o mago, mas foi ignorado pelo protagonista, que abre então a sua janela de status, que tinha uma missão vinculada de matar 1000 zumbis, sozinho, e uma recompensa de 3.000 pontos de conquista. Ele então se pergunta se irá conseguir realizar essa missão, tendo em vista o pouco tempo que ainda restava. Lin, em pensamento, afirma que ele só faz o que quer, e que não tinha motivo para a guilda Divergente recrutá-lo. E agora que ela descobriu que sua classe era de suporte, o interesse dela diminuíra consideravelmente. O arqueiro, até então ignorado, chama a atenção de Ji-han com um grito. E se continuasse assim, Ji-han iria ter que lutar sozinho. Tentado pela ideia, ele interrompe a Lin, que se oferecia para ficar na linha de frente. Ji-han então toma a iniciativa de ficar à frente, pedindo para o restante da equipe se proteger. Enquanto toda essa discussão acontecia, os zumbis não paravam de avançar, até que um deles chega no alto da torre. Era um zumbi de sangue, que tendo a cabeça líquida, ataques físicos não resolveria a situação. Jin ataca o monstro em um golpe frontal, invocando chamas brancas. Lin fica surpresa pelas chamas brancas vindas do poder divino, mas antes mesmo de poder questionar sobre seu poder, uma horda de zumbis
brotavam em sua frente. Jihan, sem dificuldade nenhuma, faz vários golpes rápidos com seu bastão. Ao mesmo momento, ele invocava as chamas brancas, e tanto os zumbis normais quanto os zumbis de sangue iam sendo incinerados um após o outro. Após estourar a cabeça do último zumbi da horda, que estava em sua frente, ele se questiona se ele conseguiria realizar a proeza de matar 1000 zumbis, mas com apenas 6 mortes, ele fala para si mesmo: não custa nada tentar. Sozinho, ele derrubava um zumbi por vez. 12, 13, 16, 17, 18, 19 mortes. Todos estavam perplexos com as habilidades demonstradas por Jihan. O arqueiro estava maravilhado, enquanto Ling Gaiong não conseguia tirar os olhos. Tudo acontecia muito rápido, por isso não tinha tempo nem para piscar sequer. O poder divino era uma habilidade muito complexa, e o nível de controle que Jihan demonstrava era insano. Lin percebeu que desde o começo ele havia demonstrado um nível de precisão extremamente alto, onde ele acertava somente na cabeça dos zumbis, e quando vinham zumbis de sangue, ele simplesmente liberava um pouco de seu poder divino, estourando a cabeça deles com um golpe de bastão, repleto de chama branca. Só Jihan atacava, e nessa altura do evento ele já havia matado 210 zumbis. Com isso, uma notificação apareceu em sua tela, mostrando que uma condição de aperfeiçoamento sobre o poder divino tinha sido atingida. Assim, sua habilidade subiu para o nível 7. Ele sorriu de felicidade, porque o outro meio de upar o poder divino, que a Sofia tinha te falado antes mesmo de voltar ao passado, realmente funcionou. Esse outro meio de upar o poder divino era drenando o poder de itens divinos de outro mundo. Poucas pessoas sabiam dessa informação, e Sofia era uma dessas pessoas. Jihan se lembrou que ela tinha dito que segurar um desses itens divinos, você conseguia absorver seu poder. Mas havia 2 problemas nesse método que era muito eficaz. Um deles era que uma vez que tivesse absorvido o poder divino desse objeto, o efeito era permanente e o item se tornava inútil. O outro problema era que esses itens no início do jogo eram extremamente caros. Mas como quase ninguém sabia para que servia esses itens, ele foi perdendo valor aos poucos. Mas havia uma condição para o uso desse método. Ele só funcionava enquanto estava no tutorial, mas foi assim que Sofia havia conseguido se tornar a Santa e terceira do ranking mundial. Jihan também se lembrou que naquela época tinha alguém comprando esses itens divinos, em grandes quantidades, mas sua identidade era desconhecida. Mas ele ligou todos os pontos, quando ele encontrou, dentro de um dos quartos da antiga casa de Yon Sejin, um amontoado de itens divinos, uns já desativados pelo fato de não ter mais poder e outros ainda intocável. Ele entendeu que quem estava comprando em segredo esses itens era ninguém menos que seu cunhado e sua irmã. E foi assim que ela se tornou a melhor suporte da Coreia, conhecido como a Heroína. Dentro do quarto, Jihan encontrou uma jaqueta e um bastão de aço, que era um item divino de outro mundo, Rank E, o item que melhora os status da fé, mas vai se deteriorando conforme vai usando, já indicando que não havia muito poder divino restando ali. Ling Gaiong e o arqueiro estavam abismados com o quão poderoso era Jihan, que nem perceberam o zumbi chegando pelas costas, até estar bem próximo deles. Lin rapidamente usou seu combo de ataque para acabar com a ameaça que se aproximava. Não foi um ataque surpreendente, mas foi o suficiente para que Jihan a reconhecesse como a Espada de Flor de Ameixa, uma guerreira que era famosa antes do fim do mundo, mas que teve um fim trágico, morta pelo Yon Sejin, que agora atendia pelo nome de Ryu Rei. Ela, chamando Jihan de ajudante, pergunta a ele se ele se importaria dela também ajudar, com o propósito de atingir uma melhor posição do que a quinta atualmente. Jin rapidamente abre seu menu e confere que havia matado somente 397 zumbis, e faltando tão pouco tempo, era impossível eu atingir os 1000 abates. Então eu aceito a ajuda, deduzindo que, pelo fato de ela ser quem ele pensava que era, não iria precisar de sua ajuda ali em cima da torre. Com isso, ele simplesmente pula abismo abaixo, em meio à horda de zumbis. Sem entender nada, o arqueiro e a Lin ficam olhando enquanto Jihan preparava um ataque estrondoso.
Manipulando as chamas brancas de poder divino, ele acertou seu bastão com força total no chão, bem no meio daquele exército de zumbis, explodindo todos eles para garantir o primeiro lugar. Sendo a última equipe sobrevivente, duas notificações apareceram na sua frente. Uma delas dava parabéns por sua equipe ter ficado em primeiro lugar no evento de sobrevivência. A outra mostrava que ele havia conseguido somente 560 abates de zumbis, não atingindo o objetivo. Com isso, o evento chegou ao fim. Jihan dava uma conferida em sua barra de status antes de deslogar do evento. O arqueiro pulava de alegria, agradecendo por ter ficado em primeiro lugar. Já Lin ia até a borda da torre, para conferir se aquilo tinha realmente acontecido. Olhando para aquele campo de batalha, havia acontecido um massacre, sangue para todo lado, e ainda emanando a chama branca do poder divino. Ela não parecia acreditar que um player que ainda tinha um nível menor do que o dela fizera aquilo tudo sozinho. Ela se assusta e vira o rosto rapidamente quando escuta alguém se despedindo. Mas era o arqueiro que agradecia e deslogava. Lin então chama Jihan pelo seu nome, e ele responde perguntando como ela o conhece. Ele não queria falar com ela ainda, porque achava que era muito cedo para ter tal conversa. Mas Lin se decidiu a recrutá-lo para a guilda, e agora que ela pôde comprovar sua força com seus próprios olhos, ela não tinha dúvida que ele seria de grande ajuda para a guilda. Então, ela solta um: "Me passa seu número?" Sem entender qual a intenção dela, ele fica ali parado. Lee então percebe que fez merda ao pedir o número dele sem explicar o motivo, e que deu a entender que ela estava afim dele, mas rapidamente ela solta uma explicação, que ela era uma recrutadora da guilda. Mas antes que ela continuasse a sua explicação, Jihan corta ela dizendo que não lembrava de seu número de telefone. E se deslogando, ele promete que na próxima vez que eles se encontrarem, ele passa o número dele. Jihan caminhava para sua casa e pensava que ele havia usado seu número coreano poucas vezes, e há muito tempo atrás. Ele se pergunta se ele havia sido recrutado e que ele poderia simplesmente ter pego o número dela. Abrindo sua janela de status para dar uma conferida nas recompensas do último evento, ele percebe que subiu 2 níveis e que ele está no nível 8 e com seu poder divino nível 7, então conclui que foi uma boa partida. Ele recebeu também 1500 GP, mas olhando a loja de itens percebe que não dá para comprar nenhum item divino ainda, e argumenta que os itens estavam relativamente baratos em 2020, mas ainda assim ele os achava caros. Chegando em sua casa, enquanto chamava o elevador, ele decide dar mais uma revirada no depósito, mas ao abrir a porta de sua casa, ele nota um par de calçados. Rapidamente ele solta sua sacola de compras no chão e corre para a cozinha. Enquanto ele abre a porta, vem lembranças em sua mente. Uma delas foi a de que ele não conseguiu proteger uma das pessoas mais importantes para ele. Ela estava lavando a louça, e com um tom de surpresa, falou que achava que ele não iria acordar tão cedo, e perguntou como estava sua ressaca, já que para ela, na última noite, ele havia entornado o caneco. Ele se lembra então que Sia, sua sobrinha, era muito forte, e que antes de morrer, ele havia prometido proteger seu tio Jihan, já que ele não era tão forte nessa época, e com um belo sorriso, ela diz que sentiu sua falta. Sia iria fazer 18 anos ainda aquele ano. Ela era filha de Yeon Se-jin, o rei da espada, e de sua irmã mais velha. Ele era quem cuidava de sua sobrinha quando ainda era criança, enquanto sua irmã mais velha saía para trabalhar. E agora que seu pai havia se mudado para o Japão, somente os dois moravam naquela casa. Jihan pergunta se ela havia falado com seu pai recentemente, e ela diz que ele tinha ligado para falar que se apaixonou por outra mulher, e por isso não ia mais ficar ligando direto, o que deixou Jihan furioso, mas em um piscar de olhos sua feição mudou para o constrangimento, quando Sia perguntou se foi ele quem havia quebrado aquele quadro, mas ela o pega de surpresa, quando fala que quem deveria ter quebrado aquele quadro era ela. Jihan então conseguiu ver o quanto aquela menina era forte. Mesmo depois do falecimento de sua mãe e de seu pai tê-la abandonada, ela ainda consegue colocar um sorriso no rosto e se manter firme. Com um abraço, Jihan diz a ela que ela cresceu e que a partir de agora era ele quem cuidaria dela.
Mas o momento lindo foi interrompido quando Sia diz a ele que ele estava fedendo. Mudando de cenário, no prédio sede da Guilda Divergente, Lin Gayong conversava com a Lee Hayon, uma das líderes da guilda, sobre o ocorrido entre ela e o Jihan no último evento. Lee mal se aguentava em pé de tanto rir do encontro de Jin e Lin. Ela caçoava pelo fato dela ter sido meio que dispensada, mas ela então ficou séria quando Lin reclamou que ela foi dispensada porque não era bonita e que parecia um homem. Mas o que Ali sabia e que não tinha dito para sua guarda-costas era que ela chamava sim a atenção dos homens. O problema era que eles não tinham coragem de chamá-la para sair. Dentro do seu escritório, enquanto tomava seu chá, Lin lhe perguntou o que ela iria fazer sobre o recrutamento de Seong Jihan. Lee então disse que isso era prioridade, e seus superiores acreditam que os talentos de Jihan são os que a guilda necessitava. Seu celular então aparece uma notificação de live stream. Era de Jihan. Ela então abre imediatamente a live, mesmo sendo repreendida por sua guarda-costas, achando que era uma live de apostas. Aparece então Jihan, em frente a um monumento que representava Yeon Se-jin. Ele então revela ao vivo que é seu genro, o que leva os comentários dos espectadores à loucura. Jihan então pede para Sia se afastar, porque ele preparava um ataque colossal, emanado de poder divino. O Pisão manda uma rajada de energia, que desestabilizou a estrutura do monumento, e todos ficaram de boca aberta, e chamando o cara de maluco. Mas mesmo com um golpe poderoso assim, não foi suficiente para derrubar aquela construção. Então, ele preparou mais um golpe, um soco envolvido de poder divino, o que fez com que a estrutura se despedaçasse. Uma enxurrada de likes demonstrava que os espectadores curtiram essa loucura, e outros não. E com uma pose de homem mais forte de todos, ele disse que começaria a falar sobre Yeon Se-jin, o Rei da Espada. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e deixe o like. Ative o sininho, porque assim você receberá notificações de todos os vídeos e de novas histórias. Deixe sua opinião no comentário ou uma sugestão. Valeu, obrigado!